Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa playlist de desafio de código e esse exercício é o exercício ToSum2 Input Array is Sorted, que é uma versão do exercício ToSum, né, que é um dos mais conhecidos, né, de desafios de códigos, que a gente... só que essa versão nós temos uma questão que o nosso input já é ordenado. Aqui no exercício também tem algumas questões que seriam interessantes a gente prestar atenção, que é a questão de que os índices que a gente precisa devolver, eles têm que ser adicionado mais um, porque a gente vai, até olhando aqui nesse primeiro exemplo, né, nós recebemos um input array, né, aqui com os números, né, e nossa resposta é 1 e 2, mesmo que se a gente for ver, né, no array nossos valores começam... o nosso índice começa do zero, né? Mas a gente sempre tem que somar 1 para devolver a resposta. Outra questão aqui é que vai ter exatamente uma solução, né? E que a gente não pode usar mais de uma vez o mesmo elemento. E a nossa solução precisa usar um tempo constante de espaço. Então, quando a gente vê que tem uma questão de espaço constante, significa que nós não vamos poder usar uma outra estrutura auxiliar, né, para nos ajudar. Como a gente tem essa propriedade que o nosso input vai estar ordenado, a gente pode usar então a técnica do two pointers, né? A gente que vai ser a gente colocar um ponteiro no início do nosso array e no final do nosso array. E nós vamos manipular esse array andando para a esquerda ou para a direita de acordo com a soma. Se a nossa soma estiver muito grande, isso significa que a gente precisa aumentar o valor do nosso... Né, a gente precisa aumentar a nossa soma, né, para encontrar o target. Então, a gente vai mexer o nosso ponteiro left para frente. Caso a soma esteja muito grande, nós vamos diminuir o nosso ponteiro à direita, né, o nosso right vai ser diminuído. E caso a gente encontre exatamente o target, a gente devolve os índices somado mais 1. Então, ok, vamos codar então essa solução. O nosso left, então, começa do início, que então ele é 0, e o right, né, é igual o nosso tamanho do numbers menos 1, né? Então, ok, né, a gente vai fazer isso, né, nós vamos manipular esses dois, enquanto os nossos ponteiros não apontam para a mesma posição, né? Então, a gente vai botar, então, enquanto o left for menor do que o right, a gente entra aqui dentro. Então, a gente vai criar aqui uma solução, uma variável chamada SumVal, que vai ser a nossa variável onde que nós vamos guardar a nossa soma, né? Que é o que a gente quer encontrar, uma soma que seja igual ao target, né? Então, a gente vai fazer aqui numbers na posição L mais numbers na posição R. Se a nossa soma, né, o nosso SumVal for igual ao target, a gente já sabe então que a gente já encontrou o que a gente queria, então a gente devolve o nosso left mais 1 e o nosso right mais 1. Caso não seja igual, né, então se a gente tiver uma soma que já passou, né, então se a gente fizer um SumVal for maior do que o target, né, significa então que nós somamos os valores estão maiores, né, a gente então diminui o nosso ponteiro R, né, o nosso ponteiro à direita. Então, a gente vai fazer o left menos igual a 1. E, se não, né, no caso seria o contrário, né, se a gente tiver o nosso SumVal, né, se a gente tiver a nossa soma for menor do que o target, então significa que a gente precisa aumentar os valores. E a gente pode fazer essa manipulação só porque nós sabemos que o nosso array está ordenado, né? Porque se você aumentar, né, a nossa direita, né, se a gente pegar o nosso array, a gente sabe que os valores à direita são sempre maiores, né? Então, se a gente quiser somar algo que a gente quer aumentar, a gente mexe à direita. Se a gente quer diminuir, a gente vai para a esquerda, né? Já que vai estar sempre mantendo a nossa ordem. Então, ok, né? Então, seria um left mais igual a 1. E a gente não precisa se preocupar com ter nenhum tipo de retorno fora isso, porque aqui já está dizendo que tem exatamente uma solução. E então seria isso, né? Então vamos aqui rodar para a gente ver se dá certo. Aqui teve um probleminha, né? Aqui é um else if, né? Okay. Vamos agora rodar novamente.
Então, é isso mesmo. É, enfim, esse exercício é bem direto, né, usando os nossos two pointers, né? Como, né, já até é uma das questões, né, o nosso espaço vai ser O de 1 mesmo e o nosso tempo vai ser O de N, né? Então, essa questão do espaço O de 1 realmente é até um dos requisitos, né, para a resolução desse problema, mas enfim, né, coloca aqui. E o tempo é O de N porque a gente vai andar, né, assim, seria N sobre 2, né, porque a gente vai acabar andando até só a metade, né, do nosso array, mas tem essa questão das constantes que a gente ignora, né, que seria ali meio, né, 1 sobre 2, então seria O de N. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar nos comentários e te vejo na próxima. Até mais!